Eu sou Bruna Snow, bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é a resenha, finalmente, né, queridos? Finalmente, deste bebê aqui, entendeu? Desse bebê. Já vou pedir desculpas se eu ficar olhando pra lá de vez em quando, no caso, como estou fazendo agora. Eu tenho que acostumar que eu tenho que olhar pra cá e não pra lá. Até me acostumar com isso, eu vou dar um jeito. Mas no momento é isso que estamos trabalhando. Ih, quase eu vi vocês. Vamos falar um pouco deste livro? Vamos falar mais um pouco de como esta mulher consegue me destruir com palavras? Vamos. Eu só vou falar uma frase e aí a gente vai morrer juntos, beleza? O circo chega sem aviso. Página 5, primeiro capítulo. Marcadinho aqui. Última página do livro. O circo chega sem aviso. Mais uma vez, esta senhora, esta pessoa, colocou uma história dentro de uma história, dentro de uma história, dentro de uma história, que a gente começou achando que era uma história, passou o livro inteiro pensando que era diversas outras histórias contadas por diversas outras pessoas, pra terminar sabendo que era a mesma história do começo, contada por uma pessoa que no começo não existia, mas que passou a existir no meio pra chegar no final e ser a pessoa que estava contando pra gente no começo. Essa mulher tem uma mente meio louca, meio perturbada, meio inexplicável. Eu espero um dia conhecer essa pessoa e falar assim, querida, autografa aqui, por favor, e paga minha terapia. Tá bom? Porque assim, olha, depois de Mar Sem Estrelas, que eu chorei minha alma pra fora do meu corpo, eu achei que nada ia esperar isso. Aí ela me veio com 5 da noite. Não chorei muito no 5 da noite, não. Mas que doeu. Bom, o que eu posso dizer pra vocês sem falar muita coisa, porque esse livro aqui, eu posso falar ele inteiro e você não vai entender se você não ler, se você não fazer suas próprias anotações. Eu fiz anotações que chegam nesse livro, tá? Não tanto quanto Mar Sem Estrelas. Acho que eu nunca anotei tanto um livro quanto Mar Sem Estrelas. Mas, Mar Sem Estrelas, eu peguei blocos de post-it e fui escrevendo no bloco, colando assim nas páginas. Talvez eu deva tentar resolver o Mandíbula de Caim. Bom, vamos voltar para Circo da Noite. Esse livro é uma experiência. Porque você entra nele achando uma coisa. No decorrer dele, você toma ranço de todos os personagens. No meio dele, você não sabe pra qual das 500 mil direções ele pode seguir. Quando você chega em 70%, você é apresentado a um possível futuro que 99% de chance pode acontecer. Em 80% você fica assim, pelo amor de Deus, se você matar algum deles, eu te mato. Em 90% você já está descabelada, chorando, gritando, berrando. Não, pelo amor de Deus, não. E aí você chega em 97% desse livro e você não sabe se você bate palma, se você chora, se você grita, se você compra todas as edições possíveis desse livro e manda pra todas as pessoas que você conhece, porque esse livro precisa ser lido, assim como Mar Sem Estrelas. Gente, eu não sei o que essa mulher faz, eu não sei, eu juro que eu não sei, mas assim, os 2 livros que eu tenho dela, que eu acho que são os únicos 2 livros que existem dela, não sei, eu vou pesquisar assim que eu terminar de gravar esse vídeo. A forma como ela escreve é tão confusa e bonita que você entende perfeitamente o que ela tá falando. E é de uma maneira
tão crua e tão real que você sai do livro dela feliz, satisfeita, mas com a tua cara doendo por todos os tapas que ela te deu. E eu amei cada segundo disso. Eu amei cada segundo disso, tá? Não foi um favorito, não, mas foi um 5 estrelas, tá? Foi um 5 estrelas. Não foi favoritado. Eu gostei mais de Mar Sem Estrelas do que de Circo da Noite. Mas eu sinto que eu vou lembrar mais de Circo da Noite do que o Mar Sem Estrelas. Eu li o Mar Sem Estrelas em 2021, se eu não estou enganada. Foi logo que lançou. Posso estar completamente enganada, mas acho que foi isso. Assim que lançou, Cachorro Branco lançou o Mar Sem Estrelas, eu já li. E eu gostei muito da história, então assim, me prendeu bastante, mas eu tô há tanto tempo falando que eu quero ler esse livro e que eu preciso desse livro na minha estante e tudo mais, que eu sinto que a experiência de ler esse livro vai ficar mais comigo do que o Mar Sem Estrelas. Mesmo que o Mar Sem Estrelas tenha sido incrível e que só de lembrar de Mar Sem Estrelas eu já quero chorar e mandar todo mundo ler. Entendeu? Falar assim, leia, leia. Ai, meu Deus, caguei. Vai ler. Vai ler, vale a pena. Os dois livros dela vale a pena terem lido, gente. Mas assim, se for assim, escolhe um, Bruna. Não posso. Eu não posso porque os dois são totalmente completamente diferentes. A gente só sabe que é a mesma pessoa que escreveu porque ela tem essa tendência de uma história dentro de uma história, dentro de uma história, dentro de uma história, de alguém contando uma história, e que quando a gente termina o livro a gente percebe que é a mesma pessoa em todas as situações desde o começo, mesmo que no começo ela não tivesse nem nascido ainda. A gente leu esse livro pro clube de leitura da Ana Caru. E no grupo que a gente tem no Telegram, foi surto atrás de surto, tá? Chegou uma hora que tinha alguém que tava meio, eu não sei se eu vou gostar de ler, acho que eu vou parar. E a gente assim, não para, continua, não para, continua. No começo não faz sentido, mas não para, continua. Pelo amor de Deus, não para, continua, continua, continua. E aí vinham os surtos e os spoilers ali, né, meio cobertinhos ali pra pessoal que tava lendo ainda não ler. E aí eu mandei mensagem pra Ana, falando assim, Ana, eu não quero terminar esse livro, eu tô morrendo. E aí ela falou assim, tamo junto. A gente tava nas mesmas páginas praticamente, surtando e não querendo que o livro terminasse. Foi uma experiência muito gostosa. Eu tenho certeza que se não fosse a Ana e o grupo, eu provavelmente teria postergado esse livro por muito tempo, com medo de ler ele. Porque o Mar Sem Estrelas foi um impulso, tá? Porque eu não tinha ouvido falar dele ainda. Mas o Circo da Noite eu já tinha estudado falar. Há muito tempo. Há muito tempo, entendeu? Então, eu fiquei com medo de ler o livro e ficar assim, nossa, tá. Mas eu não gostei. Esse era o meu maior medo. Era ler o livro, terminar o livro e falar assim, nossa, mas que bosta. Era isso. O tempo todo era isso. Não gostei. Então, esse era o meu medo. Mas quando ela falou assim, não, vamos ler. E eu fiquei tipo assim, tá, vamos ler. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, gente, por ler este livro. Nunca. Sério. Foi a coisa mais gostosa, perfeita, traumatizante, aterrorizadora, assustadora, triste, de deixar o coração partido, de te tirar suspiros e gritos e lágrimas, de fazer você teorizar tudo, de fazer você se importar com pessoas que não são reais, de você querer viver essa experiência que não é real, e fazer você se preocupar com não só com os protagonistas, mas com todo mundo que tá ao seu redor, conforme o livro vai andando e você vai vendo que tá tudo interligado, que é tudo a mesma coisa, tá tudo junto ali, e você ficar, e você saber o que vai acontecer no final, porque você já viu que isso aconteceu alguma vez já.
E aí você fica assim, meu Deus, eu não vou sair viva desse livro. Não vou sair viva desse livro. Saí. Tô viva. Como vocês podem ver, eu estou viva. Saí viva desse livro. Não em plenas faculdades mentais, mas viva. A gente vai acompanhar neste livro essa obra-prima colossal, a história de vida de dois personagens. A história de vida e morte de dois personagens. Bruna, você deu um spoiler? Não, porque a gente vai ver no decorrer do livro que o livro se passa em muitos anos. Muitos anos. E os personagens continuam com a mesma idade. Por muitos anos. Décadas. E eles continuam com a mesma idade. E a mesma aparência. E não adoecem. E não envelhecem. Nós vamos aqui acompanhar desde o começo nossa querida Célia e o Marco. A Célia é filha de um grande ilusionista. E aí, quando ela tinha seus 5, 6 anos e a mãe dela morreu, ela foi deixada para o pai dela, que até então estava pouco se importando para ela. O que acontece? Ou o que aconteceu? O pai dela viu nela um potencial muito grande. Ela tinha este poder. Que não é um poder, porque ele não faz como um poder. Ela tinha isso nela. Ela conseguia quebrar coisas sem tocar nelas e reconstruir elas sem tocar nelas, como se nada tivesse acontecido. Além de muitas outras coisas, tá? O pai dela vê nisso uma chance de finalmente conseguir talvez vencer o seu maior rival. E depois ele descobre outras coisas. O senhor A.H. ou Alexander. O Alexander e o pai da Célia, que eu esqueci o nome dele porque ele é ridículo. Odeio ele. Mais ele do que o Alexander. Se você ler o livro, você vai ficar tipo assim, uau. Eles têm essa acordo, essa intriguinha, esse briguinha de quinta série, desde os primórdios da existência deles, que é muito longa, que eles fazem desafios. Cada um escolhe um aluno, treina esse aluno para um desafio, para uma batalha épica, e aí, né, tem um ganhador. Então, o pai da Célia fala assim, eu tenho a minha aluna, quando você tiver o seu, você avisa. Como eu já tenho a minha aluna, você pode escolher quando vamos começar esse desafio. Então, o Alexander vai atrás do seu pupilo. E ele encontra o Marco em um dos muitos orfanatos que ele foi. O Marco é órfão, estava lá. E aí, o Alexander viu no Marco o potencial ali de ele virar algo mais. Também um ilusionista. Algo do tipo. Ele tinha essa coisa dentro dele, assim como a Célia. Só que a Célia estava adiantada porque ela já estava treinando há 7 anos com o pai dela quando o Alexander finalmente conheceu o Marco. O Marco tinha 13 na época. E aí você fica assim, tá. O começo do livro é bem isso. Nós vamos ver eles treinando, eles mudando de lá pra cá. Ela indo com o pai dela para todos os lugares que ele se apresentava ao redor do mundo. Ela fazendo algumas apresentações aqui e ali. A gente vê como as duas maneiras opostas de educação, né? O da Célia numa parte mais cruel e violenta, e o do Marco uma parte mais fria e teórica. A da Célia foi bem prática, mas muito violenta. A do Marco foi totalmente teórica e muito fria. Então a gente tem os dois lados, os pontos opostos, os mais limites que podem imaginar. Então, assim, ambos estão qualificados para isso. Estão. Porém, eles não sabem quem é o rival deles. Na verdade, eles não se conhecem. Eles não sabem quem é o rival com quem eles vão fazer esse desafio. O Marco descobre antes, tá? Já vou avisando aí. Só que a gente também não descobre base nenhuma. Por quê? Cada capítulo do livro
que na verdade não é bem um capítulo, né? Porque não tem nome de capítulo. Tem capítulo 1, 2, 3, tá? E temos 3, 4 partes. Cada um desses capítulos acontece em um ano diferente. Mas não é tipo assim, o capítulo 1 tá em 1801 e o capítulo 2 em 1804. Não. O capítulo 1 tá em 1940 e o capítulo 2 tá em 1814. E você vê os personagens ali interagindo, se vivendo ali no mesmo momento, entendeu? Todo mundo junto, muito feliz, muito novo, conservado, entendeu? Na naftalina da pura magia. E é isso. Com o decorrer desse circo que eles foram, a gente conhece, eu amei, porque a gente tem a criação do circo, a gente vê o circo sendo criado, e eu amei isso, porque é uma coisa que você fica louco, porque um capítulo você tá vendo o circo funcionando, com as pessoas indo e as atrações, e do outro você tá vendo o circo ainda ser um plano, não um papel, e que vai virar algo, e você fica assim, cara, isso é lindo, essa mulher é um gênio, quero matar ela. Então a gente vai acompanhar toda essa coisa de o circo ser construído, de todas as tendas serem construídas e montadas, o desafio rolando enquanto eles estão ali vivendo a vida deles no circo, não podendo contar os seus o que tá acontecendo, mas vendo que tá todo mundo envolvido, e você fica assim, Jesus, vai dar merda, vai dar ruim, Senhor, vai dar ruim, 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 vai dar ruim. Até que dá ruim. E você fica assim, eu avisei, não avisei? Até que algo acontece. Algo bem diferente acontece. Duas crianças gêmeos nascem dentro do circo. Ninguém nasce, ninguém morre, ninguém envelhece no circo. Mas as duas crianças, esses gêmeos, por algum milagre do destino, nasceram dentro do circo. E elas têm também essa coisa dentro delas, um pouco parecida com o que a Célia e o Marco têm, mas em proporções bem diferentes. Então nós temos esses 4 personagens aqui, tentando viver a vida deles, tentando manter controle sobre o mundo, não conseguindo, obviamente, porque o controle é algo muito pesado para alguns, principalmente aqueles que carregam por mais tempo ele. Em resumo, não vamos resumir isso aqui, porque senão eu vou falar e vou dar spoiler. Em resumo, leiam este livro e sejam preparados para dor, sofrimento, alegria, teorias da conspiração e um desejo de conhecer e bater na Erin. E é isso. Se você não leu esse livro, leia. Se você não leu nada da autora, vai ler alguma coisa dela, por favor, porque ela é maravilhosa. Vão ler alguma coisa dela, por favor, por favor. Esse é o Marcelo. Não importa, vão ler alguma coisa dela, tá? De preferência em inglês. É lindo. Eu fiz pouquíssimas marcações, como vocês podem reparar. Com certeza estão reparando que eu fiz pouquíssimas marcações. Eu apenas acabei com todos os meus post-its brancos, cinza, nude, qualquer coisa que tinha esse tomzinho. Eu acabei com todos os que eu tinha. E aí eu cheguei no final do livro e falei assim, e agora? Tô sem post-it. Tive que catar post-it marrom, vou botar aqui. É muito lindo. Mas esse livro vale muito, muito a pena ser lido. Mas ler com calma e prestando atenção no que tá acontecendo, porque não é um livro fácil se você fizer uma leitura dinâmica com ele ou qualquer coisa do tipo. Você vai precisar fazer anotações, porque você vai esquecer de coisas, porque vai ter vezes que você vai se embanar nos anos e fica assim, mas espera, o que tá acontecendo? Mas isso já aconteceu, mas quando que foi isso? Ok, entendi. Então vai marcando, pega post-it, vai, entendeu? Capítulo tal aconteceu isso, capítulo tal aconteceu isso, capítulo tal aconteceu isso. Capítulo tal aconteceu antes desse capítulo tal. Foi por isso que aconteceu isso. E é isso que tem fazendo, entendeu? É uma leitura que exige um pouco mais do leitor. Por isso que muitas pessoas não gostam da leitura da Erin. Ambos os livros dela exigem que o leitor esteja 100% focado presente no livro dela. Com a atenção totalmente no livro dela. E muitos leitores não querem isso e eu entendo perfeitamente. Não é uma leitura fácil. Não é algo fácil você dispor de tanta atenção assim pra ler um livro.
Mas vale super a pena, super a pena, super a pena. Então apenas leiam esse livro, leiam ele, leiam. Leiam. Apenas leiam. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham tido interesse de ler esse livro, tá bom? Eu deixo meu apelo aqui pra você ir ler este livro. Leia esse livro. Eu não sei quantas vezes eu disse essa frase, mas caso não tenha ficado claro na sua cabeça, leiam esse livro. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!